E galeras, beleza? Tô trazendo então aqui a resolução de mais uma questão do PISM 2022, tá bom? A prova que aconteceu em 2022. Vamos lá? Um técnico e uma técnica trabalhavam na preparação de um forno para o aquecimento de ligas metálicas em uma indústria metalúrgica na cidade de Juiz de Fora. Esse forno não possuía um bom isolamento térmico, sendo possível sentir o calor emanado dele a alguns metros de distância. Enquanto revisavam informações importantes sobre o funcionamento do forno e sobre a física envolvida nesse processo, perceberam que, letra A, o forno perde uma parte da sua energia por meio da radiação térmica, sem precisar do processo de convecção, já que as pessoas podem sentir o calor emanado por ele a alguns metros de distância. Letra B, a quantidade de calor que precisa ser fornecida por esse forno a uma massa M de uma determinada liga metálica sólida para se realizar uma variação de temperatura ΔT não depende do valor de ΔT. Letra C, esse forno permite a variação de temperatura de até 180 graus Fahrenheit em uma hora. Em termos de escala Celsius, mais familiar no Brasil, isso significa que se pode realizar variações de temperatura de até 1.800 graus Celsius em uma hora. Letra D, mantida uma taxa de calor constante fornecida no forno para uma amostra de liga metálica qualquer colocada dentro dele, o intervalo de tempo para a temperatura dessa liga aumentar 200 graus Celsius não depende da massa da amostra. Letra E, a quantidade de calor fornecida por esse forno para aumentar a temperatura de 10 kg de chumbo desde 100 graus Celsius até 500 graus Celsius não depende do calor latente de fusão desse metal, mesmo sabendo que o ponto de fusão do chumbo encontra-se em 327,5 graus Celsius. Bom, vamos lá. Bom, essa questão, a alternativa correta é a letra A. Já vou deixar aqui registrado. Mas eu quero te mostrar por que as outras não estão corretas. Vamos lá? Vou começar de baixo para cima, hein? Letra E. A quantidade de calor fornecida por esse forno para aumentar a temperatura de 10 kg de chumbo desde 100 graus Celsius até 500 graus Celsius não depende do calor latente de fusão desse metal, mesmo sabendo que o ponto de fusão do chumbo encontra-se a 327 graus Celsius. Você notou, por exemplo, que nessa situação, eu sei que eu vou elevar a temperatura de 100 para 500, não é isso? Pois é, mas para eu provocar essa mudança de temperatura, você concorda comigo, né, que antes eu tenho que passar pela temperatura 327,5 graus Celsius? Isso significa que, para eu provocar essa mudança de temperatura, eu tenho que primeiro fazer o metal na fase sólida virar metal na fase líquida, ou seja, tem que envolver a fusão. Então, está errado quando eu digo que não depende do calor latente de fusão. Por isso que a letra E a gente vai eliminar. Letra D. Mantida uma taxa de calor constante fornecida do forno para uma amostra da liga metálica qualquer colocada dentro dele, o intervalo de tempo para a temperatura dessa liga aumentar 200 graus Celsius não depende da massa da amostra. Muito pelo contrário, né? Olha só, pela formulinha lá que a gente chama de Q-macete, que é igual a mc ΔT, nota que a fórmula está dizendo que a mudança de temperatura depende sim da massa da substância. Quanto menor a massa da substância, mantendo a taxa de calor constante, mais variação de temperatura. Então, a massa depende, ou melhor, a variação de temperatura empregada depende sim da massa da substância. Por isso, a letra D é falsa. Letra C. Esse forno permite a variação de temperatura de 1.800 graus Fahrenheit em uma hora. Em termos de escala Celsius, mais familiar no Brasil, isso significa que se pode realizar a variação de temperatura de até 1.800 graus Celsius em uma hora. Bom, eu queria que você lembrasse que a variação na escala Fahrenheit, ela é
1,8 da variação da escala Celsius. A gente nem precisa fazer continha. É só você lembrar que a variação de Fahrenheit não corresponde igualmente à variação de Celsius. Então, falar que alguém varia 1.800 Fahrenheit e isso é igual a variar 1.800 Celsius é absurdo, tá? Por isso, a letra C também não é uma boa resposta pra gente. Letra B, um pouquinho confusa, né? Eu diria até que um pouquinho mal elaborada. A quantidade de calor que precisa ser fornecida por esse forno a uma massa M de uma determinada liga metálica sólida para se realizar a variação de temperatura ΔT não depende do valor de ΔT. Poxa, ΔT depende de ΔT, né? Então, por isso a letra B também é falsa. A melhor opção é a letra A. O forno perde uma parte da sua energia por meio da radiação térmica. De fato, né? Olha só que bacana. Lá no texto da questão, ele diz assim, ó. Acompanha junto comigo, ó. Esse forno não possui um bom isolamento térmico, sendo possível sentir o calor emanado por ele a alguns metros de distância. Isso é característico, né, do processo de propagação de calor conhecido por irradiação. Legal? Então, nota comigo que a letra A é a nossa melhor resposta. Legal? Galera, espero que você tenha curtido essa resolução. Claro, né? Continua sempre seus estudos. Valeu!